Olá, eu sou Elisandra Panosso, advogada criminalista, e você está no Defense Cast. Hoje eu tenho a honra de trazer duas convidadas super especiais, psicólogas, Franciele Aparecida dos Santos e Érica Fernanda Panosso. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigada, Elisandra. Obrigada, Elisandra. E hoje nosso tema será violência contra a mulher. Um tema delicado e com as profissionais vamos relatar o que anda acontecendo e preocupante no Brasil, porque a cada minuto mulheres são assassinadas ou sofrem algum tipo de violência no Brasil. É verdade. Está alarmante mesmo. Está alarmante, né? E muitas vezes o que a gente verifica é que essa violência é dentro de casa, de companheiros, familiares, não só quando as mulheres estão na rua ali, são agredidas ou violentadas, mas muitas vezes de quem nós temos confiança. Como que, para a psicologia, vocês veem isso dentro dos consultórios? É alarmante esse crescimento? Tá chegando bastante casos, né, na clínica, né, na Fran, tá chegando bastante casos, mas a violência, né, a doméstica, ela começa com a violência psicológica, né, para depois ela chegar a vir até a violência física, né, e os casos mais graves aí que a gente tá tendo, né, porque começa como uma questão de, tá cuidando, é um ciúminho ali, bobo, né, então começa assim, aí a pessoa começa a achar que aquilo lá é um cuidado, né, que é os love bomb, né, Fana, que a pessoa, né, fica falando que é um cuidado, e aí a gente vai trabalhando com a pessoa, mas quando a pessoa chega na clínica, até a paciente ou o paciente descobrir que aquilo é uma violência psicológica, é um processo. É um processo, leva tempo, né? Eu acho que vale a gente lembrar que tem essa cultura de que nós meninas nascemos para cuidar. Né? A gente, desde pequena, nos dado uma bonequinha, né? Pra gente ter essa função cuidadora, né? Uma cozinha, uma vassoura. Exatamente, né? E aí entra na questão dessa coisa que muitas de nós somos criadas, né? Para um amor romântico, né? Que vai para esse viés que já fez um caminhozinho ali no nosso cérebro, no nosso psiquismo, né? De que eu tenho que cuidar, de que eu vou ser protegida, né? E aí, às vezes, a gente vai para o relacionamento com esse objetivo ou até com esse ideal. Sim. E a gente começa a se envolver com pessoas que muitas vezes não estão na mesma sintonia que a gente. Sim, porque nós mulheres, nós romantizamos, né? Muitas vezes queremos o relacionamento perfeito, aquele relacionamento de filme. E muitas vezes o agressor, ele vem mascarado dessa situação mesmo, que é um protetor, que é um par romântico. Exato. Até porque, né, Fran, se a gente for pegar letra de música, né, o amor é sofrido, né? Né? Então, assim, novela, o amor é sofrimento, filme, séries, né? Então, eles não colocam que o amor é um calmo, né? Então, assim, começa com uma questão de tipo, tem que ir lá pro sei da onde sofrer pra depois no final ficar junto e acaba o episódio e não ter felizes para sempre, né? Né? Então, assim, e as pessoas não entendem que amor é calmo. Né? As pessoas pensam que amor é essa bagunça, né? Dessa questão de tipo, vem aqui, faça briga, aí a gente faz as pazes, aí acalma, volta de novo. Não, né? Então, acho que eu vi até a Ana Beatriz falando num podcast dela, que ela falou assim, que amor é bossa nova, né? Você vai não é que você não dança bossa nova, né? E amor calma é isso. Psiquiatra. Isso, a psiquiatra, né? Sim. Ela falou isso, né? Que é calmo, amor é calmo. E as pessoas não estão acostumadas com amor calmo. Né? Então fica buscando essa questão dessa loucura, entre aspas, que a gente vai colocar, né? Então, o social, né? Isso. Eu acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto, até para pensar, e eu acho que eu posso falar nisso com devido cuidado, né? A própria relação sexual num casal, né? Essa coisa de você disse, né? Vai lá e faz as pazes, né? Essa coisa de performance sexual num casal é só performance. Sim. Né? O ato sexual, ele é uma coisa que também é desenvolvida a intimidade. E para ser desenvolvida a intimidade, nós conversávamos há pouco lá fora, né, Érica? Que tem que ter um antes, né? Uma convivência prazerosa, respeitosa. Se o seu relacionamento é levado a trancos e barrancos e ele se desculpa de você ou você se desculpa dele só na cama, já é um sinal de alerta. Sim. E o porquê que vem uma crescente, muitas vezes tinha-se aquela questão que não era uma mulher estudada ou que tinha uma profissão que sofria violência doméstica, que era mais
abafado antigamente, não sei se por conta das redes sociais, que seria aquela mulher dona de casa, que não trabalhava, mas hoje a gente vê uma crescente de mulheres fortes, mulheres independentes e mulheres com profissões sofrendo violência doméstica. Porque a sociedade muda, né, Lisandra? Como a Érica apontou. Houve uma época em que as mulheres não podiam, era legalmente impedida de votar, de trabalhar, né? Sim. E a culpa era socialmente colocada só na mulher. Né? Qualquer coisa, se o seu marido chegar em casa com batom, uma mancha de batom na camisa, finja que você não viu. Gente, tinha propaganda de televisão, ainda tem matérias de jornais a esse respeito, Sim. que são arquivadas, né? E a sociedade mudou, nós conquistamos direitos. Graças a Deus. E o que mudou também? O movimento da pessoa, nesse caso aqui do homem, né? Manipulador, narcisista, perverso, o perfil dele também mudou. Né? Ele não vai buscar uma mulher agora, é sinônimo de poder eu ter uma mulher que tem uma boa profissão, que tem visibilidade, é como se eu pudesse botar um quadro na parede. Foi eu que comprei, eu que conquistei. Troféu que eu conquistei. O narcisista tá indo para esse lado, né? Tem um troféu que eu conquistei, aquela mulher forte, e são essas as vítimas que vocês vem dentro do consultório, que tá essa crescente mesmo de mulheres mais fortes? Não tem como a gente falar, é todo tipo. Né? Tem a dona de casa, tem a estudada, né? Que tem a formação. Não tem como a gente colocar um rótulo. Né? Então, assim, porque tem que saber estudar a vida da pessoa, né, Fran? Que a gente fala, né? Conhecer a vida da pessoa ali, pra gente falar alguma coisa. Até porque na terapia, as pessoas vão buscar terapia achando que a gente vai tirar daquela situação. Né? Pelo contrário, nós da psicologia, a gente vai dar suporte, vamos fortalecer essa pessoa emocionalmente para ela conseguir enxergar que ela está num relacionamento abusivo, que ela está passando por aquilo que é uma violência doméstica ou uma violência psicológica. E aí ela vai enxergando, né? Então nós da psicologia vamos trabalhando no caminho. Então se ela parar no meio do caminho, a gente para, né, Fran? Exato. Então, ou se a pessoa fala assim, eu sei que eu estou num relacionamento, né, violento, com violências, e eu não quero sair. Então a gente vai aprender a sobreviver nesse relacionamento. Da melhor maneira possível, exatamente. Com mais saúde, né? E aí eu acho que é importante, se você me permite, Sim, claro, colocar a questão da família. Também. Do apoio familiar, né? Porque muitas vezes essa mulher, ela é criticada. Muito. Né? Rotulada. Você é cega, você é louca, né? Você, né? Sim. Se eu fosse você, eu saía disso, né? Como se fosse tão simples. Como se fosse fácil, né? Exato. Então, tem toda uma questão, né? A família não é passar a mão na cabeça, isso é importantíssimo, né? Não é dizer, dá uma chance para ele, coitadinho, né? É dizer, olha, isso não tá bom, você não tá conseguindo ver, não é? Você concorda, Érica? Com certeza. Porque se você aponta, é mais alguém para derrubar ela. Porque qual que é o artifício principal de um relacionamento abusivo? Ele é movido pela culpa. Isso. Sim. Né? Ele vai te culpar. A pessoa abusiva, ela vai te culpar. Eu só te agredi porque você teve tal situação anteriormente, você mereceu. É como se fosse uma correção, né? Aí a família também te acusa. Aí você não tem... Aí é que você não vai conseguir ter forças para você. né? Então, eu acho que é importante a gente frisar isso, né, Érica? Não é a família passar a mão na cabeça, mas acusações não vão ajudar a pessoa a sair do relacionamento. A família e os amigos têm que ser o suporte para essa pessoa, né? Até porque essa pessoa, neste momento, ela não consegue enxergar aquilo como uma violência. Exato. Né? Isso, então ela pensa que é cuidado. Não, mas ele me ama, é o jeito dele me cuidar, né? Então, e não é. E não é. E não é. Muitas vezes a pessoa se perde dela, né? Então, assim, ela perde quem ela era, perde o brilho, né? Não se perde, né? E aí a gente vai reconquistar de novo essa pessoa, né? Retrazer ela de novo para aquela... Porque muito fácil para nós que estamos de fora verificar o que é uma violência, que é uma violência psicológica, uma violência sexual ou agressiva. Mas muitas vezes a gente tem que reforçar para a vítima, enumerar para a vítima, dar nomes. E para a psicologia, por que isso acontece? Por que a vítima ela não consegue verificar que está sendo agredida, que está passando por uma situação? Porque como a gente falou anteriormente, a mulher ela foi criada para cuidar. Né? Então, assim, a mulher na sociedade, até hoje em dia, né? Se a gente colocar, a pessoa foi traída, vamos colocar. A primeira coisa que acusa é a mulher, o que você fez para ele ter te traído?
né? Então, assim, já coloca a mulher como errada. Então, a mulher ela já vem, igual a Fran falou, ganha uma cozinha, ganha isso. A gente é pra cuidar. E eles vêm pra proteger, né? Então, aí a gente tem que trabalhar na psicologia pra pessoa entender, não, sim, a gente pode cuidar, mas de outras formas. Não aceitar tudo, né? Então, colocando limite, olha, eu vou cuidar, mas você também tem que cuidar de mim, né, Fran? Exatamente. Eu acho que vale pensar que a gente vai precisar ajudar a pessoa a ver, muito embora ela já saiba, ela enxergar por conta própria, Sim. que uma relação diferente daquilo que a gente idealiza, que a gente sonhou, a relação real, ela precisa ser de mão dupla. Eu ofereço cuidado e proteção e recebo cuidado e proteção. Eu ofereço paciência e recebo paciência. Se só uma via está dando isso, já está errado. Né? Esse é um primeiro sinal. Esse é um primeiro sinal. E o que muitas vezes mantém a mulher, de novo, eu volto na culpa, que é o primeiro traço de manipulação. Né? Ele vai tentar te culpar, ou né, a pessoa abusiva, ela vai tentar te culpar. Você fez isso, foi por isso que eu explodi. Porque você faz assim. Ele nunca se responsabiliza como uma pessoa adulta pelos seus próprios atos. A culpa é sempre do outro. Né? Então, aí fica muito difícil. Né? Porque, veja, tem até uma frase, uma brincadeira que dizem que o abusivo ele não se aproxima de lâmpada apagada. Ele se aproxima de pessoas de luz, de pessoas que brilham, né? Ela pode ser uma dona de casa, mas ela é uma pessoa alegre, que tem brilho, que é feliz, que, né, que gosta das pessoas em volta dela, que faz amizades. Qual que é a primeira coisa que ele começa? Por exemplo, vamos falar aqui da fase da paquera. O cara começa a te monopolizar, perdão. Ele começa a te monopolizar, né? Ele chama a sua atenção toda hora, te mandando mensagens toda hora, né? E querendo a atenção só pra ele. Ele parece o cara perfeito, parece o príncipe encantado. Sim. Né? Que ele te dá muita atenção. Isso. Né? Te dá toda a atenção do mundo, tá sempre ali disposto pra você. Mas com o tempo ele vai usando isso pra te tirar do convívio com as pessoas. Exatamente. Vai botando defeito nas pessoas em volta. Né? Vai te afastando das pessoas. E vai apagando a sua luz. Aí você se torna, né, o que eu citei aqui, mais uma conquista, mais um troféu, né? Mais um quadro na parede. Né? Porque no primeiro momento ele é romântico, no primeiro momento seria, manda sua localização como um sinal de cuidado. Exato. Né? No primeiro, ele tá cuidando, quer saber onde que eu tô, mas conforme vai desenvolvendo o relacionamento, você vai verificando que é uma forma de controle. E aí, os próximos sinais é afastar da família e amigos. Porque ali a família e os amigos seriam o suporte, seriam um tipo de ameaça. São as pessoas que podem dar algum alerta, né? E aí, tem manipuladores que vai também tentar tirar do trabalho, não ser uma mulher independente, ou também tem um manipulador que ele vai querer que a mulher trabalhe muito para sustentá-lo. Sim, Também, com certeza. os dois. É que a gente escuta de tudo, né, Fran? Na clínica, né? Então, assim, tudo depende. Não tem como a gente falar o que vai fazer, porque é cada história. E eles não só vão afastar da família, como vão parecer que vão tentar se demonstrar para a família, não é, Érica? Como a melhor pessoa do mundo. Isso, então, eu sou legal com todo mundo. Esse problema, é ela que tá diferente, é ela que mudou. E a mulher, por essa educação, né, muitas vezes eu tenho que dar conta, né? Ela se fecha, ela vai, alguma coisa tá errada em mim, eu que preciso melhorar. Ou a sociedade vai me julgar. Exatamente. Né? Porque muitas vezes o manipulador ou o abusador, dentro da residência, em 4 paredes, ele já está se mostrando quem é. Mas para a família e para os amigos, ele já está tendo os traços violentos, mas para a família e para os amigos, ele ainda continua o príncipe perfeito. Exato. Trata ela bem na frente de todo mundo para ninguém desconfiar. Mas chega uma hora que eles não conseguem manter o personagem. Né? Começa a já dar sinais ali. Você vai, por exemplo, vai numa reunião, vai ali com os amigos, com a família, e aí já começa, a pessoa derrubou a mulher um copo aqui, né? De água sem querer. Aí já vai culpando ela porque ela fez aquilo, e aí você já vai começando a observar. Aí você tem um amigo que vem mais atento, né? E vai falando, né? Então, assim, aí ele se mantém por um tempo. Ali pra família e pros amigos, mas depois ele não consegue. Isso é né? verdade. Ele não consegue se manter muito tempo.
Mas aí, eu acho que daí vale a gente voltar na questão da mulher também, né? Também. Porque a família pode até começar a ver mais os sinais, mas ela tá tão enredada naquilo pela culpa, né? Pelo compromisso daquele Sim. ideal, né? Uma coisa que eu acho que permeia muito as relações hoje, a gente também falava disso lá fora, né? É da questão dessa medo de ficar sozinho, Também. né? É, ninguém tem que ficar sozinho, mas qual é a qualidade da sua companhia, né? Isso. E também a gente aprender a suportar que vai ter momentos da vida que talvez seja melhor a gente estar sozinho, como diria nossos avós, do que mal acompanhado. Sim, porque numa relação Né? dessa você já está sozinho, Exato. não é? Né? Você está totalmente sozinho, vulnerável. E também tem muitas vezes a mulher, ela não quer terminar por conta do medo de ficar sozinho, porque ele vai falar, você não vai encontrar ninguém melhor que eu. Porque muitas vezes o agressor ou o abusador, ele não vai talvez partir ali por uma questões de ameaça. Se você me largar, eu vou te matar. Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Ele pode fazer talvez uma psicologia reversa, se vocês me explicarem melhor. Você vai ficar sozinha, ninguém vai te querer. E aí gera esse... É um argumento bem comum, né? Muito comum. Muito. Então, eles fazem esse tipo de tortura mesmo, né? Como eu te disse, né? Eles chegam perto de pessoas que têm um brilho próprio e vão se apropriando daquilo e vão vendo o que é importante para a pessoa, Sim. né? Então, é importante para a pessoa ter um relacionamento duradouro, né? É importante para a pessoa não se sentir sozinha. Sim. Ele vai pegar onde é a sua fraqueza. Não necessariamente precisa de uma ameaça direta à sua vida. Sim. Né? Pelo fato dele chegar como um príncipe, então ele atua um tempo ali, né? Faz a atuação dele por um tempo como um príncipe, e depois ele vai mostrando os sinais. E a vítima depois ela não consegue sair. Que ela quer retornar, tem aquela falsa esperança que ele vai voltar a ser aquela pessoa de início. Érica, acho que bate na questão do ideal, né? E na questão que a mulher, né, da culpa da mulher, que ela vai ser a salvadora, né? Exatamente. Né? Que é ela que vai salvar o relacionamento. Né? Então, assim, eu sempre falo para meus pacientes, você não é casa de recuperação, né? A gente não recupera ninguém, né? Então, assim, a pessoa... Claro, todo mundo vai ter seus defeitos e suas qualidades, né? Mas aquela questão do começo que eles vêm com os love bomb, né? De ser o príncipe, como a Elisandra disse, não vai recuperar mais, porque eles não são. Sim. Eu acho que vale pensar que também que a fase de todo começo de relacionamento é a fase da paixão, né? E acho que o próprio Freud falava, né? Que na fase da paixão ele se inspirou nesse começo aí desses estudos amorosos em Platão, né? O Platão fala que o amor é platônico, não vê os defeitos, né? E tal. Então tem isso. No começo a gente não vê defeito, né? E ainda mais se a gente estiver se relacionando com uma pessoa com perfil manipulador, perverso, né? O que claramente deixa a vítima confusa é porque um dia ele tá bom e nos outros dias não. Mas aí, quando não está bom, depois eu não sei se ele percebe que tá bom, ou a vítima pode acabar dando aquele estalo, saindo daquela relação, e aí ele volta, fica bonzinho de novo. Então é aquele looping. Manipulação. E por que é tão difícil aí a vítima, ela sair e acordar desse relacionamento que nunca vai ser bom? Eu acho que daí é preciso avaliar cada caso, né, Érica? Para algumas mulheres, os motivos vão ser, sei lá, uma carência, algo que faltou, né? E para outras mulheres, os motivos vão ser outros. Pode ser até um trauma, né? Algo que ela sofreu e ela imagina que a culpa é que era dela, que ela, né? Sim. Um padrão de comportamento que ela desenvolve depois, né? Então, por isso é que daí a terapia entra como uma ferramenta importante. Até porque ela pode acreditar que todo relacionamento é desse jeito, né? Exato. Essa até aprender a ter um relacionamento saudável. E pessoas que saíram de relacionamentos abusivos, de violência psicológica, né? Quando elas vão se relacionar com um relacionamento normal, que não tem essas agressões, eles não conseguem ficar. Né? Tanto que eu acho que a Bruna Marquezine falou que fez terapia para aprender a viver um relacionamento saudável. Exato. Né? Então, às vezes, não, e aí a gente aponta para isso, não para culpabilizar a mulher, mas para ajudar ela a enxergar que justamente ela não tem culpa pela atitude violenta, psicologicamente ou fisicamente, emocionalmente, que vem do outro.
Não é responsabilidade dela. A responsabilidade dela, né, é, com o apoio do entorno também, é buscar ajuda, Sim. né? Uhum. O abusador, ele pode ser considerado um predador que escolhe suas vítimas? Eu creio que sim. Se o perfil for perverso, sim. Uhum. Como que seria? Ele talvez conhece aquela pessoa ou começa a ver de longe, e aí ele vai analisando passos para poder se aproximar, manipular. Tem como falar, né? Prever. Pode ser que ele seja uma pessoa que ele conheça pessoas que conhecem aquela mulher, que falam bem dela, né? E aí ele vai se aproximar dela, ou a pessoa tá numa balada, né? Ou num bar. Aí começa a trocar olhares, começa a flertar, não tem como a gente saber, né? Ninguém vem com um rótulo, né? Na Mas testa. eu acho que, em geral, eles são mobilizados pela sensação de poder, Também. né? Então, eles vão se aproximar de pessoas que, de alguma maneira, eles pegam alguma fragilidade, né? Então, ela parece, né? Tô aqui, nós parecemos mulheres muito independentes, mas todos nós temos as nossas fragilidades, não é verdade? Então, porque a gente tem garra profissional, não quer dizer que a gente também não tenha a nossa história pessoal, né? Sim. Então, nós não estamos blindadas, né? Então, é importante a gente entender que é um dos carros motores do manipulador, da pessoa manipuladora, é a sensação de poder, ela se sentir no controle. Se ela pegar uma brecha, seja quem for, ela vai fazer uso disso. Com a vítima, mas assim, seja para ela assim, subir na carreira, subir na vida, subir profissionalmente, ela vai subindo degraus ali, e não importa em quem que ela tem que atropelar na frente. Ela vai Inclusive na área profissional. Pode ser só no âmbito pessoal, ele quer só uma pessoa para manipular, para dominar, e quer dominar também, sabe? Servir de merchan, né? Alguém que me dá visibilidade social, de status mesmo, né? E eu acho que entra daí, se você me permite, escorregar um pouquinho aí no assunto, entra um pouquinho também nesse movimento social que a gente está agora, né? Que muitas vezes, até nós, meninas, né? Nós mulheres, a gente se vê mobilizado eu tenho que demonstrar que estou bem numa relação nas redes sociais, mas o que eu estou vivendo na vida pessoal é sofrimento. Sim. Né? E aí, essa pessoa se vale disso também, essa pessoa manipuladora. Até porque as redes sociais hoje em dia todo mundo é feliz, né? Exato. Não tem tristeza, só tem ostentação. E aí que tá vindo, acho que até nos cursos que a gente fez juntas, né, Fran, que estão trazendo, que tá vindo muito narcisistas agora, né? Por conta disso, por conta dessa questão da internet, né? Que todo mundo ali é perfeito, tudo eu posso, então eu posso jogar isso aqui fora e não vai dar nada. Não tem respeito, não tem limite. Né? Então, assim, aí as pessoas não toleram mais frustrações. É verdade. Podemos dizer que a violência psicológica começa ali numa violência psicológica, parte às vezes para uma violência física, e que ponto que a vítima ela tem que tomar cuidado, que pode chegar ao extremo que virar até um feminicídio. Esse me veio à mente agora sabe aquele farol no mar? Sabe? Que ele não tem, ele não para, né? Então, assim, eu acho que o que vem do outro, né? A gente tem que estar sempre alerta para nossa condição de amor próprio, né? Sim. Porque pode ser um cara que parece muito tranquilo e que tá só manipulando a situação ali, uma hora vai te pegar na traição. Ele não te avisou que vai te matar, né? Mas os sinais de alerta a gente precisa observar em nós mesmos, né? Que relação é essa que eu só me submeto à vontade do outro, ou que só eu faço esforço pelo outro, ou que só eu desculpo, né? Só eu tolero, só eu... Né? Só eu faço concessão. Só eu faço concessão, né? Então, essa relação não tá legal, né? Então, é bom procurar ajuda. Sim. Né? O que podemos diferenciar? Porque hoje se fala muito na internet, nas redes sociais, que é o que nós temos maiores acessos, de relacionamento abusivo, mas às vezes uma atitude de ciúmes pode ser que não seja um relacionamento abusivo, né? Nós somos seres humanos, temos ciúmes, que a gente consegue diferenciar. Como a gente falou, cada caso é um caso, né? Que vai chegar ali na clínica. Então, a gente vai ter que ver se tá passando dos limites. Então, toda semana ou todo dia chega com uma questão, a pessoa trabalha, vamos colocar,
o celular, né? Que hoje em dia todo mundo trabalha a maioria com o celular. E aí a pessoa tá ali trabalhando no celular e já fica ali querendo a senha da pessoa, né? Com quem que você tá falando, né? O que que tá acontecendo. Aí a gente já começa a ligar aqui uma luzinha de alerta, né? Ou, ai, começou a querer ver da roupa, né? Vamos colocar assim a roupa, né? Principalmente. A pessoa usava um estilo de roupa, daí ela vai lá, traz uma compra, começa a comprar, não precisa nem ficar falando, né, Fran? Ah, eu te trouxe aqui de presente. Aí a pessoa já vai trazendo. Vai moldando. Vai moldando como se fosse cuidado. É. Só que daí até a gente perceber, ou a pessoa perceber, ou os familiares perceber, vai ter. É um cuidado Ex- que não é cuidado, né? É um Exatamente. controle disfarçado de cuidado, Isso. né? Isso Então, mesmo. então são coisas que a gente não tem como a gente nomear, né? Porque cada pessoa, cada história vai vir com E aí uma eu acho queixa. que vale a gente colocar que uma relação para ser saudável, ela tem que ser feita combinados. Nós estamos lidando com dois adultos, a gente espera que uma relação seja feita por dois adultos, né? Então, ela tem que ser feita combinados, né? Não é a vontade só dela e nem a vontade só dele, né? Eu te digo, olha, amor, isso aqui passa dos limites para mim. Você pode observar? E ele vai te dizer, olha, amor, isso aqui passa dos limites para mim. Não é, olha, eu não quero, eu determino, né? E aí isso não é cuidado, né? Nem consigo, nem com o outro. Eu não sei se você observa também, Fran, num consultório, as pessoas hoje em dia, elas também não sabem conversar, né? No relacionamento, elas brigam. Né? Porque às vezes sinal de conversa, acho que já é discussão para chamar para conversar, acho que Isso. já tá discutindo, né? Exatamente. Aí Vai virar uma briga. Exatamente. Então, muitas vezes também a mulher ou o homem vai conversar sobre alguma coisa que nem a Fran falou do limite, isso aqui passou, e a outra pessoa não escuta. Aí já leva pra uma briga. Aí a gente também liga o alerta. Então, olha. Por que o que eu coloco vira motivo de briga? Exatamente. Porque quando ele ou ela coloca, né? Nós estamos aqui falando mais da figura masculina, né? Quando eu coloco, ele não pode ouvir. Vira briga. E por que quando ele coloca, eu tenho que escutar? Sim. Né? Aí não, também tá errado, né? Então já passa de não é cuidado, é controle. Acredito que na época dos nossos avós, que não tinha internet, também era gritante o número de violência doméstica. É que não era tão divulgado, porque não tinha essa rede social, essas informações que chegam muito rápido para nós. E aí eu acho que a gente abriria para um outro tipo de discussão, todo tipo de violência doméstica, né? Não só contra a mulher mãe da casa, né? Muitas vezes com as próprias filhas, né? Sim. Até com filhos, né? Então, por quê? Porque era uma coisa que ficava abafado, né? Mas sempre existiu. Né? Sempre existiu. É o que assusta, porque hoje nós temos as redes sociais, essa gama, e chegam as informações muito rápidas, né? Então, a não ser a cada minuto uma mulher é assassinada. E o que nos liga de alerta que as mulheres têm que tomar mais cuidados? Eu acho que tentar ler os sinais, como a gente vinha conversando, né? Mas, sobretudo, entender que nós somos pessoas. Ele é um ser humano que merece meu respeito, minha compreensão numa relação, mas ele também tem que me oferecer a mesma coisa de volta. Se não tiver acontecendo isso numa relação entre dois adultos, já está errado. Talvez um casal precise de ajustes. Vou procurar uma terapia individual para cada um, se não quero fazer terapia de casal, né? Ou vou procurar terapia de casal. Existem casais que, com o ajuste das duas partes, e aí vale ressaltar que é 50% de responsabilidade para cada lado. Sim. Né? Então, aí a gente encontra ajuste. Mas se a gente estiver num relacionamento abusivo, a primeira coisa que ele vai negar é a ajuda. Vai negar receber ajuda. E não vai querer deixar nem a mulher, né? Procurar. Vai falar, pra que você tá indo na psicóloga? Você não é louca? Exatamente. Né? Que a nossa profissão, infelizmente, o pessoal fala que é pra louco, né? E vai usar isso também como uma forma, né? Que a pessoa... Ou não tem nada de errado com a gente. Exatamente. Pra que você vai procurar ajuda? Né? Sim. É só a opinião dele que vale. Você tá sofrendo? Por que você tá sofrendo? Eu tô bem, tá tudo bem nessa relação. O que eu falo para os meus pacientes quando eles vêm com essa queixa, né? Que eu falo assim para eles, olha, pode ser que você não termine o relacionamento, né? Igual a gente falou anteriormente. Mas você vai mudar o modo, vai terminar o modo de se relacionar com o antigo. E aí essa pessoa não vai entender o que tá acontecendo. Aí vai começar a ficar com ciúmes da gente, do psicólogo, né? O que você tá fazendo? Depois que você foi lá, você ficou diferente, né? A gente Tá colocando enfrenta muito limite, isso. né?
tá colocando limite, vai querer fazer de tudo pra tirar a pessoa também, né? Então, assim, quando a pessoa tá indo na terapia, que ela tá se fortalecendo, né? Que a gente fala que até então elas eram analfabetas emocionais, né? E aí a gente vai aprendendo a lidar, né? Com a emoção, vai aprendendo a nomear, igual vocês falaram. E aí a pessoa vai ficar falando, vai querer tirar, vai querer sabotar. Então, na hora da terapia da pessoa, ela vai querer marcar uma janta, vai marcar um compromisso. Boicotar, né? mesmo. Vai boicotar pra pessoa não saber lidar, né? Não se- Por que durante, né, toda a nossa vida, agora, tirando essa questão mesmo de romantismo, durante toda a nossa vida, o que a gente aprende? Que apanhar é errado, que bater é errado. Mas a partir do momento que a mulher ela está num relacionamento abusivo e que ela sofre agressão, ela perde ali a questão de saber o que é errado, não, porque ela não consegue nomear. É a culpa. Sempre vai ser a culpa. Ela sempre vai ser mobilizada pela culpa, né? Me corrija se eu tiver... É a culpa. Que ela fez algo de errado. Uhum. Sempre vai trabalhar com a sensação, porque eles, em geral, eles já perceberam qual é o seu ideal. O seu ideal é ter um relacionamento duradouro, né? Sim. Então não tá dando certo porque é sua culpa, você não sabe se relacionar, né? Que é isso? Isso aqui, né? Até que num processo terapêutico onde já haja confiança, porque leva tempo, é importante a gente colocar isso também, que a terapia, ela vai ser feita a 4 mãos, né? Sim. E que é um vínculo trabalhado na confiança, no tempo certo, a gente tem condições de apontar para a paciente. Isso que você sofreu é uma agressão, isso é humilhação. Sim. Mas no tempo certo, a gente constrói um vínculo com a paciente primeiro. Né? Se ela chega e a gente já diz, olha, você está sofrendo agressão, né? Ali, de um jeitinho ou do outro, a gente vai trabalhando para ela poder enxergar. Mas a gente não mete o pé na porta. Me desculpa a expressão grosseira, mas a gente não mete o pé na porta. Porque senão a gente vai ser só mais um criticando ela. Sim. E a gente vai estar praticando violência contra ela. A gente está praticando violência contra ela. Entendi. E por que vocês acham que as mulheres elas têm muito medo de denunciar? Talvez não pelo medo dele fazer algo, mas por medo de acontecer, né? Em algumas questões que a gente presencia, muitas vezes em contato com a polícia militar mesmo, que as mulheres, elas ligam, né? Para a polícia, tá ocorrendo ali a agressão, elas ligam para a polícia, e a hora que a polícia chega, elas não querem que leve ele pra delegacia. Ah, não, só dá um susto nele. Ah, não bate nele. E aí a polícia militar, ela acaba até às vezes ficando ali de mãos atadas, porque ela não quer nem que leve pra delegacia e nem que converse, tem uma conversa com ele ali. É só pra ele parar no momento. Eu acho que daí bate de novo nesse ideal, né, Érica? Porque, veja, eu vou estar concretamente destruindo. Não é só hipoteticamente. Não é só uma acusação dele, tá vendo? O gesto é meu de destruir. E não é. Você está se defendendo, né? Na questão também, né, que daí tem a agressão, aí acalma, ele vai perdoar. Então, quando eles falam pra polícia dar um jeito ali pra acalmar, é essa questão, tipo assim, veio a questão da briga ali, alguém acalma, ele muda por um tempo, volta de novo. É quase que uma figura paterna, né? Eu preciso que um pai, alguém que representa a lei, né? Venha e acalme as coisas por aqui também. Que fale pra ele, isso aqui que você tá fazendo é errado. E aí, na esperança dele mudar. Na esperança dele retornar a ser aquela pessoa que ele era do início. Que não vai ser. Que não vai ser. Porque ele não que é um vai relacionamento amoroso, no amor, a gente precisa estar ciente que o amor é algo que é construído. Isso. Né? Que é aquela coisa do início da relação, que a gente praticamente não vê o defeito um do outro, ela passa, ela tem que passar, é saudável que ela passe, né? E depois, apesar das dificuldades, a gente continua se respeitando, tendo reciprocidade. Não tem mais aquele encantamento, aquela sedução do início, né? Mas é uma coisa mais madura que leva, vou entrar de novo aqui num outro assunto mais íntimo, até para um sexo mais maduro. Porque não é mais aquele sexo performático, né? Porque o que é característica de um perfil manipulador? O sexo é sempre muito performático. Eu vou destruir ela na cama. Isso pra mesmo, manter ela sim. apaixonada por mim, né? Eu acho que o sexo é maravilhoso e nem é. Né? Tá no nosso ideal, olha. Por quê? Porque ele já te leu. Ele vai fazer exatamente o que você quer e o que você espera. Sim. Né? E não, o sexo maduro é entrega.
E Fran, entra nessa questão do sexo, né? Se chega lá até na clínica, que o pessoal fala assim, que fez as pazes, que o sexo é o melhor depois, né? Da briga, não é? Olha como tá cultural isso também, né? Fazer as pazes Impregnado no nosso Aham. imaginário, né? Não que não pode. Pode, né? Mas não ser sempre Mas assim. e o que tem no conjunto Uhum. da obra, né, Érica? Sim. Né? Então, eu acho que tem tudo. Uhum. E aí, se você me permite voltar um pouquinho, Sim, Lisandro, claro. que eu acho que é importante, uma das coisas que eu acho que impede, duas coisas que impedem muito a mulher de denunciar, é o julgamento das pessoas, Uhum. Sim. né? Como a gente dizia, né? Tem muito isso de eu vender, que a minha vida é muito boa hoje em dia. Não que a gente tenha que ficar alardeando desgraça, não é sobre isso. Sim. Uhum. Mas também não precisa ficar vendendo uma coisa que não é, né? Uhum. Que não é real, né? E também a não efetividade. Recentemente eu atendi um caso de uma mulher Sim. e até pedi orientação sua, Sim. né? Uhum. E ela me disse: eu vou chamar, e o que pode acontecer depois? Porque essas medidas protetivas não resolvem. E você tá vendo o que tá acontecendo, o que tá se passando na televisão, Uhum. né? Olha né? Então a gente também precisa entender isso, né? Porque esses dados reais, concretos, de Sim. medidas que muitas vezes só tem o nome de protetivas e eu não tô aqui, me desculpe, Pra né? criticar, né? Não é Uhum. uma questão que eu questiono a lei, mas talvez a aplicação dela, Sim. a efetividade dela, Não tá sendo protetivo. né? Então, isso também impede as mulheres. A receptividade na delegacia da mulher, Com certeza. Isso é né? uma questão muito bem levantada, porque primeiro é a vergonha, porque a mulher talvez ela se sinta fracassada ali, o meu relacionamento não deu certo, da minha amiga deu certo, da minha amiga tá feliz, tá com filhos, e aí por que comigo não, né? Exatamente. Tem essa questão da vergonha. A questão também, o próximo passo, medo, muitas vezes o que a gente, no escritório, não só chega ali os casos, né, como réu, mas também como vítima, porque tem medo de chegar na delegacia e muitas vezes perguntarem: ah, mas por que você fez para apanhar? Uhum, Né? O uhum. lugar que deveria nos proteger, nos acolher, ter um melhor preparo e pior, que na maioria das vezes é falado isso por outras mulheres. Isso. Uhum. Isso Por dói outras mulheres. muito, Isso né? dói muito. Porque a gente se sente ainda mais fracassada, né? Eu me Sim. colocando no lugar de uma mulher passando por essa situação, eu acho que se a gente já tem essa sensação, né, do manipulador, que a culpa é nossa, que tudo é. Nossa, então ela fez dar certo e eu não. Sim. Então o erro realmente está em mim. Então isso valida, né, mais um tipo de violência. Né? E às vezes nem fala isso, mas já acompanhei clientes em casos em que a pessoa que estava ouvindo, ela não fala nada, mas às vezes um tom de pergunta, um tom, às vezes, de deboche, ou até um tom ali de não estar acreditando na vítima. Exatamente. Não que não nós devemos nos alarmar, que também tem denúncias falsas. Né? Inclusive, vídeos viralizados no TikTok em que eu defendo muito mulheres, aí vem vários homens lá. Ah, mas e ninguém vai falar das denúncias falsas, mas elas são tão pequenas diante do que acontece. E eu acho que, assim, é muito leviano a gente, porque existe um outro fato, e não que a gente nunca deva considerá-los, é o nosso dever moral, ético considerar, Sim. né? Mas a gente, então, não vai falar dos outros, né? Do que tá gritante na sociedade. Gente, Sim. eu acho que a gente, sem querer generalizar, nem ser alarmista, a gente está vivendo um período especialmente muito mais violento, né? Com certeza. Porque mesmo nesses casos em que a mulher manipula a situação, ela cria uma situação, e isso de fato existe, Sim. né? O que a gente vê é que o resultado final, na 99,9% dos casos, não combina com a morte do homem. Sim. Mulher. É da mulher. Né? Então, quando a violência, quando o manipulador, o abusador é masculino, o percentual em direção à morte é muito maior. Com certeza. Sim, com certeza. Então, tem esse dado concreto para a gente lidar. Até porque eles né? têm muito mais força que a gente, né? Sim, com certeza. E na maioria das vezes, também que a gente percebe diante da mídia, que quando a mulher ela chega ao extremo de tirar a vida do parceiro, é porque ela também já estava sofrendo violência doméstica, tal. E aí vem uma crítica da sociedade. Ah, mas não registrava boletim de ocorrência. Mas às vezes a vítima estava sofrendo, não tinha condições psicológicas, nenhum Exato. apoio.
E até a vítima chegar ao ponto de ir na delegacia, porque ela já sofreu muito. Exatamente. E muitas vezes ela não vai conseguir nem ir na delegacia. Uhum. Então tem que ter esse apoio do Estado e de nós mulheres nos apoiar, não apontar o dedo para outra mulher. Exatamente. É acolher. É. Né? Igual a Fana falou, não passar a mão na cabeça, não passar pano, né? E apontando, olha, isso aqui você acha que é legal, né? Essa ele fez. E conversando, né? Porque a mulher, como a Fana falou, a gente já se sente culpada, né? A gente já nasce com medo, até porque a mulher, né? Se a gente sair na rua, né? Da questão da violência, a gente tem que tomar um cuidado que o homem não precisa. A gente tem que, Sim, né? A gente já nasce Dentro de uma loja, a gente é assediada, a gente evita sair à noite, muito tarde sozinha, né? Exatamente. Sempre sai com uma amiga. A gente não tem a segurança que o homem tem. Essa liberdade até, É né? verdade. Imagina, você poder sair na rua sem se preocupar que já tá escuro, que já tá Sim. tarde. Que bom seria. Ou até mesmo com uma roupa. Ah, foi violentada ou aconteceu tal situação porque tava com determinada roupa. Vocês já viram que tem um museu, gente? Eu confesso que me falha a memória agora. Não sei se é São Paulo ou no Rio, que eles expõem as roupas das pessoas vítimas de estupro. Não. Justamente para desmistificar isso, né? Que não tem isso. É freiras, são estupradas, né? Sim. O maior índice de estupros que se tem aí, um dos maiores, para eu não ser leviana, são nos países onde as mulheres usam burca, né? Sim. Então, calma, né, gente? Né? Não, nunca é sobre a vestimenta, porque onde começa o meu direito, termina, né, o direito do outro. Sim. Né? Então, perdão, onde termina o meu direito, começa o direito do outro. Né? Então, Sim. eu não tenho o direito de invadir nenhum corpo, nem a mulher do homem, nem o homem da mulher. Você estava falando disso, eu lembrei de um livro, aquele Mães que Fazem Mal, você já leu? Não. Tem uma parte lá no livro que ele fala que nós mulheres, né, a gente era, vamos colocar lá tempo, vamos colocar de Jesus, né, que ele coloca até no livro, que nós éramos trocadas por mula. Então, por isso também tem essa questão da mulher ser desvalorizada perante ao homem, né? Então, que a gente era trocada. Mas interessante você trazer essa informação. Há pouco tempo eu aprendi que o termo minha mulher vem da década de 30 no Brasil, porque nós não tínhamos o direito de votar, não tínhamos o direito de trabalhar, então nós éramos quase que uma propriedade. Essa tratativa social vem dessa década, porque nós não tínhamos direito para nada. Então, nós éramos a mulher do fulano, era a Joana do Pedro, né? Sim. Então, nós não tínhamos direito para nada. Gente, eu não estou aqui fazendo alusão a nada, né? Eu posso me sentir de alguém, e alguém pode se sentir meu. Eu posso dizer, eu sou a Franciele do fulano, né? Meu esposo, né? Desde que isso não signifique dominação. Né? Desde que isso não signifique controle, é uma reciprocidade que há entre mim e ele. Eu me sinto dele, ele se sente meu, né? Mas não que nós somos donos um do outro, o que era diferente, né? Nessa época eu aprendi isso agora recentemente, né? Que tinha essa tratativa porque significava que a mulher era daquele cara, ela era quase que, porque eu não podia fazer nada, eu não podia trabalhar fora se meu marido não autorizasse. Né? Como se fosse uma propriedade, né? Mas se for ver até hoje, não pode a mulher fazer lacadora se o marido não autorizar. Complicado, né? Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado também quando a mulher ela tá passando por algum tipo de violência. Ah, mas se fosse tão ruim já tinha saído. Às vezes a mulher escuta muito essa. Ah, fica lá porque gosta de apanhar. Né? Quando a mulher consegue dizer isso, né? Muitas vezes a família toma como louca. Sim. Ah, então você é tão ruim porque você não sabe. Esse tipo de coisa é coisa que retroalimenta. E aí entra na questão que a família também faz uma violência, né? Contra a vítima, né? Então, por isso que a gente tá falando, tem que acolher, né? Então, vai apontando, olha... Né? Nesses casos, assim, eu acho que vale muito aquilo que você pontuou lá fora, que eu achei bem pertinente, né, Erika? Você falou assim, às vezes a gente tem que devolver para o paciente para ele pensar, porque muitas vezes o paciente está esperando que a gente dê uma resposta pronta, uma solução. Ah, e o que eu faço? Aí você fala, olha, o que você faria? Né? Se você pudesse pensar, se você devolve, né? Ou se fosse com a sua filha, né? O que você gostaria? Como que você gostaria que fosse, né? Com seu filho, porque a gente deseja isso para os nossos filhos também, meninos, né? O melhor. Né? Por que diante, né, dessa pergunta mesmo que fazer para a vítima, se fosse com a sua filha,
né? O que você faria com o agressor? A resposta com certeza deve, né? Eu jamais deixaria que agredisse minha filha. E aí, quando vem pra vítima, ela não consegue ter a mesma reação. Uhum. É aí que a gente trabalha em terapia, né, Érica? Eu acho que essa questão que a gente fala que é importante o vínculo. Por que que o vínculo é tão importante? Porque é no vínculo que a pessoa vai se ver como uma pessoa importante. É o fortalecimento. Fortalecimento que você trouxe, muito bem. Porque, muitas vezes, né? A vítima, ela consegue defender outras pessoas, mas não consegue se defender. Uhum. E acontece muito, na maioria dos casos é assim. Né? De novo, né? Nós fomos, desde pequenininhas, ensinadas a cuidar. Mas quem cuida da gente? Aí a gente delega essa função para a mão de uma outra pessoa, né? E ela também precisa ser nossa. Não que a gente não possa, né? Quando há uma relação saudável, eu cuido dele, ele cuida de mim. Sim. Né? Mas eu preciso aprender que, opa, pera aqui, isso aqui não é cuidado, eu vou ter que cuidar de mim. Recentemente eu vi até, acho que foi no Fantástico, se eu não me engano, que ela era uma delegada da delegacia da mulher e ela sofria agressões físicas dentro da residência pelo marido dela, que também era policial. Agora eu não me lembro se era delegado também, mas ele também era policial. E ela uma delegada. Você vê? E né, vendo todos os dias, até que aí chegou ao extremo, ela conseguiu fazer a denúncia. Então, a mulher, nesse caso, uma mulher forte, uma mulher delegada, só que aí não ficou tão forte, talvez, o pessoal. A gente sempre tem que lembrar que a pessoa pode ser uma potência no trabalho, em outras áreas da vida, mas na vida pessoal é uma bagunça, né, Fran? Não, e tem questões para tratar, né? Como eu dizia, qualquer uma de nós três aqui, gente, né? A gente tem potência para se desenvolver profissionalmente, mas temos as nossas fragilidades. Exatamente. Né? Por isso não é vergonha procurar ajuda, né? Não é vergonha, né? A gente vai aprender, né? Ter potências em outras áreas também. Melhor, desenvolvê-las. Isso. Sim. Né? Desenvolvê-las. Né? E por mais que a lei seja falha, que se acontecer uma situação de flagrante, a polícia militar ela vai atender, vai conduzir para a delegacia. Maria da Penha ela não tem fiança, então o indivíduo ele vai ficar preso no primeiro momento. Pode ser que depois o juiz arbitre, ou até mesmo sair na custódia, com ou sem tornozeleira. Né? Recentemente mudou a lei, então para aplicação de medidas cautelares, o uso de tornozeleira. Mesmo que para as pessoas pareçam que é falha, a vítima ela tem que denunciar. Tem que denunciar. Então, assim, não pode deixar de denunciar, não pode deixar de fazer boletim de ocorrência. Né? O juiz plantonista, ou até mesmo o juiz do caso, depois vai fornecer o botão do pânico que, a partir do momento que se o agressor estiver próximo da residência, ela aperta o botão do pânico, a guarda ou a polícia já vão ser acionadas. Sim. Eu acho que essa informação que você trouxe é importantíssima. Porque muitas vezes a mulher, pelo menos para mim, não há muito tempo atrás, eu achava que a única via era a polícia militar. Né? E na verdade não, o caminho mais rápido, né, como você está trazendo, mais ágil dentro ali da sua localidade é o da polícia, da Guarda Municipal. Guarda Municipal, isso mesmo, não é polícia, é guarda, Isso. né? A Guarda Municipal, ela atua mais rápido, principalmente na nossa região, porque eles têm mais viatura e mais efetivo, infelizmente, que a polícia militar. Né? Então, assim, Sarandi hoje Sarandi mesmo, nossa região, conta apenas com poucas viaturas. Então, a Guarda Municipal com seu efetivo e também com a Patrulha Maria da Penha. Isso. Né? Eu acho que isso Faz também uma poderia ser fiscalização. melhor divulgado, né, Sim. Isandra? Eu acho que é muito pouco divulgado, né? O quanto isso é mais rápido, o quanto é mais efetivo. Acho que aí vale também essa questão que eu falo da aplicação da lei, Sim. né? Não é só lá na hora que chega no ato extremo, mas também as ações preventivas, né? Sim, com Que certeza. abrem portas, né? E o Disque Denúncia? Como é que ele funciona? É que o Disque Denúncia se tá ocorrendo uma situação de Maria da Penha. Então, o vizinho, ele escutou, ele pode ligar, acionar, né, a Guarda Municipal ou a Polícia Militar e falar, olha, tá tendo uma situação de violência doméstica aqui, então a viatura, ela vai se dirigir para o local. Só que aí a polícia, ela vai até o local porque está numa situação de flagrante, mas aí cabe à vítima querer representar ele na delegacia e conduzi-lo para a delegacia. Entendi. Porque o que acontecia também muito anteriormente era que
a polícia militar ela só poderia levar se a vítima quisesse representar. Ou, muitas vezes, a vítima ia para a delegacia, só que na hora de oferecer a denúncia ela não queria representar e aí era arquivado. Era aquele famoso susto. Que a gente falou há pouco, né? Uhum. Quase uma figura paterna que vai dar um jeito nele. Sim, o que atrasa o judiciário, porque nós estamos abarrotados de processos criminais. Então, se o juiz ali, então, tem que julgar, por exemplo, 50 casos, aí chega toda vez, chegava lá, do mesmo indivíduo, 1, 2, 3 denúncias, e ela nunca queria tocar para frente, o Ministério Público ele tem que se manifestar, né? Defensoria Pública ou advogado e o juiz, então isso também atrasa. Né? Então a denúncia, ela tem que ser séria, o Estado ele tá ali para proteger, mas a denúncia ela tem que se prosseguir e tem que ser verdadeira, porque também tem a falsa comunicação de crime, porque se você faz uma comunicação que o parceiro não cometeu, que felizmente acontece, aí no caso ela que seria a vítima, ela vai responder por um crime também. Né? Eu acho que é pertinente. Quando isso acontecer, tem que acontecer mesmo. Sim, até para que isso não entre como um argumento, como a gente já discutiu aqui, né? De olha, mas acontece do outro lado mesmo, mas quem faz merece punição. Sim. Né? O rigor da lei. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Lisandra. Sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu formular como eu vou perguntar. Quando a unidade policial chega lá, seja ela municipal, né, ou militar e tal, e ela constata a agressão, ela está vendo que a pessoa está toda machucada, mesmo assim, ela precisa da representação? Sim. Poxa, precisa da mulher representar. Só que em estado de flagrante, né, no caso, a polícia militar, ela pode conduzir. Mas nesse caso, precisa da representação. Poxa vida, tinha que ter algo melhor nesse sentido, né? Efetivo. Porque eu fico imaginando, a gente pode mover ação contra alguém depois, né? Se a gente é agredido, assim, eu digo no âmbito social, certo? Né? Se eu sofro uma agressão ali, tem testemunhos e tal, eu posso vir a mover uma ação. O que não vai acontecer com um casal, muitas vezes, né? No caso, você... eu quero denunciar ele. Não tem Até como. porque a mulher não tá com... Vamos colocar assim, ela tá fragilizada, ela não consegue fazer essa denúncia. Por mais que os vizinhos vão lá, por isso que eu perguntei do Disque Denúncia, né? Os vizinhos estão vendo o que tá acontecendo. E aí chega lá, ela não denuncia, né? Mas ela tá pedindo socorro. Só que ela não consegue falar, né? Ela não tem essa força, ela não tem essa... Não tá matura, né? Maturidade emocional ali pra falar, olha, chega, né? Não, mas aí nesse caso depois, né, de conduzido para a delegacia, o Ministério Público ele vai intervir, ele vai oferecer a denúncia. Em casos de violência doméstica, aí não precisa da representação, o Ministério Público vai atuar em favor da vítima. Era isso que eu Era isso mais que ou menos nesse sentido. O Ministério Público, a partir do momento que o Estado ele, né, foi ali acionado, impulsionado, então teve o boletim de ocorrência, teve a situação de flagrante, deu depoimento na delegacia. O Ministério Público ele vai intervir e vai oferecer denúncia. Eles podem chegar juntos na audiência de mão dada, que mesmo assim o Ministério Público vai pedir a condenação no final pelo fato que aconteceu. Tá? Então a lei ela mudou no sentido de ser incondicionado. Então o Ministério Público ele vai atuar em favor da vítima. Só que o Estado, né, a polícia, ele precisa ser provocado, porque muitas vezes a violência ela é na clandestinidade e aí não tem como a gente saber. Não, mas eu falo assim, ato flagrante, No flagrante, né? Isso. delito. Aí o Ministério Público pode intervir. Isso, só que assim, tá ocorrendo a situação de violência doméstica, aí a polícia ela vai questionar se a vítima ela quer se dirigir para a delegacia. Né, porque ela precisa representar falar o depoimento do que aconteceu ali para ter a materialidade. O delegado ele vai entregar a guia do exame do ML, né, porque precisa ter a materialidade, não só indícios de autoria. Então, ela precisa realizar a guia, realizar o exame no ML, recolher a guia, e aí o Ministério Público ele vai ter a materialidade, oferecendo denúncia. Porque mas não tem a guia não tem o exame. Mas mesmo assim ele pode ser condenado? Sim. Porque às vezes a violência ela é psicológica, patrimonial. Isso. Né? Então, também vai ser denunciado. Constatou ali que tem agressão física, né? Muitas vezes o delegado vai tirar foto, mas ela não foi no ML depois. Mesmo sem o laudo, o promotor ele vai pedir a condenação com base nas fotos ou na filmagem ali na hora do depoimento dela. Então o Ministério Público tá para intervir.
Pode, né? Uhum. Deve. Ele deve e ele intervém, só que ele precisa ser provocado ali, porque ele não vai saber o que está acontecendo dentro da residência. Sim. E aí você me fez pensar numa questão que aconteceu recentemente com uma pessoa da minha família. Uhum. Ela tá passando por uma situação que ela vai precisar de um transplante, ela estava no hospital aqui da nossa região, no HU. E lá dentro, ela presenciou uma mulher com um bebê no colo, que chegou muito machucado de violência doméstica. O que que aconteceu? A equipe agiu rápido também, dentro do hospital. Achei muito legal, né? Porque eles a atenderam, deram toda a assistência, né? Que ela precisava fisicamente, né? Falando, que era o emergencial ali. E aí, então, chegaram nela e ofereceram. Você fez a denúncia? Uhum. Você quer fazer? Né? Isso, Porque ela chegou lá por vias particulares, toda Uhum. machucada, né? Uhum. E a equipe ofereceu, e ela, Essa né? orientação. Aí ela pôde dizer que sim, que ela queria, que ela gostaria que Porque chamasse a muitas polícia. vezes não tem a informação. É. Né? Então teve o acolhimento. E Então, esse movimento social também Sim. é muito importante, esse discernimento das equipes, né? E qual, para nós encerrarmos, uma mensagem final que vocês deixam para essas vítimas? Ou uma pessoa que está passando, né, por esse momento difícil. Que ela não é culpada, né? Então, assim, não se sinta culpada, que nós da psicologia estamos aqui para ajudar ela, né? Para dar todo esse suporte emocional. Como a Fran falou, vai ser um vínculo que a gente vai criar, que a gente vai fortalecer, né? E como eu disse também no começo, a gente não vai salvar a pessoa, a gente vai fortalecer ela para ela começar a enxergar, né, o que tá acontecendo, se tá passando mesmo por uma violência psicológica, física, porque muitas vezes a pessoa acredita que não é, né, que é amor. Então, assim, nós da terapia, da psicologia, nós vamos ajudar a pessoa a se fortalecer e ver o que realmente está acontecendo. Sim, Né? Então, eu acho que é bem isso, né? Não duvide de que você é uma pessoa boa, Isso. Sim. né? Não duvide porque tem outra pessoa te convencendo que você só erra, né? Que você só... né? Não, né? Não duvide que você é uma pessoa boa, que você tem potencial, né? Que numa relação adulta, com dois adultos, precisa ter reciprocidade, respeito que vai e vem, né? Ficar atento aos sinais, né? Buscar ajuda dos amigos, família, Isso, né? Se não tem condições de pagar uma terapia, né? Então, procurar ajuda em igreja que oferece o serviço mais social, faculdades, né? Então, assim, Sim. a gente tem o SUS, né? Então, assim, vai ter caminhos aí pra gente correr junto com essa pessoa. E não se calar, né? Isso, Não achar que isso é normal. E até a família, né? Ver se a pessoa não tá conseguindo enxergar, levar a pessoa. Né? Então, olha, Ajudar, trilhar os caminhos, né? olha, você não tá conseguindo, mas eu vou te levar num psicólogo, né? Eu vou te ajudar. conduzir. Vou conduzir, nem que eu te levo e depois mais pra frente você vai começando a ir sozinha, né? Então, assim, ter o apoio, né? Porque criticada ela já é todo o tempo. E se você me permite só fazer um adendo a esse respeito, falando da nossa categoria profissional, né? Eu acho que tomar esse cuidado também. Se você se sentir criticado, apontado por um profissional, seja ele psicólogo, psiquiatra, né? Acende uma luzinha também. Não é esse o nosso papel ético, Isso. né? A gente não vai acolher. passar a mão na cabeça, mas também não, o nosso papel também não é criticar, Com certeza. né? Porque a situação da violência doméstica, às vezes a vítima ela vai demorar um tempo para sair. Então, você que é família, você que é amigo, você não deve abandoná-lo. Deve acolher, orientar. Nunca vai ser culpa sua se você receber uma agressão. Você é vítima. A lei, ela tá aí para te proteger. Então, acione, denuncie, se cuide. E nós, mulheres, temos que ser unidas e estarmos juntas. E o que você precisar, pode contar com nós. E para encerrar, eu agradeço muito a participação de vocês. Mulher tem que se empoderar, mulher tem que trabalhar. E não importa se você é dona de casa. Você é importante, não deixe nunca desmerecer o seu valor. Exatamente. Você já é importante, você já é luz, você já brilha por ser mulher. E eu agradeço a participação de vocês. E com base muito, né, de defender a mulher, nós estamos lançando, eu e minha irmã, que é minha irmã, uma linha de perfumes para mulheres empoderadas. Porque mulher, você pode ser o que você quiser. Exato. Nunca deixe ninguém falar ao contrário. E se você levou um tapa, não importa a situação, isso é agressão. Tá? Isso é agressão e você não é a culpada. E para agradecer, doutora, nós vamos lhe presentear com uma das nossas fragrâncias.
Delícia. Como você já é minha sócia, então eu trouxe uma outra. E Que carinho, muito obrigada. Mulheres, fiquem bem, peçam ajuda, denunciem e contem com nós. Até a próxima. Tchau, gente. Até logo. Ó.